Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esta aula. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode executar o N8N dentro da nossa máquina aqui localmente. Então aqui com o terminal aberto, eu vou executar ali o N8N ou N8N Start também, sem problema nenhum, qualquer uma das duas vai executar. E ele vai demorar alguns minutinhos para abrir ali a nossa ferramenta. Então, dependendo aí da sua máquina, das configurações dela, pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. A gente vai aguardar o processo aí. Assim que retornar, a gente volta aqui para a aula. A gente pode ver que o N8N está inicializando aqui. Ele executa na porta local 5678 por padrão. É uma porta padrão aí que o N8N utiliza para executar a ferramenta. Apareceu algumas configurações aqui, mas nada que vai impedir da gente executar. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos. Agora, pessoal, a gente pode ver aqui, o editor está agora acessível via localhost 5678. A gente segura o Ctrl com a setinha do mouse, clicando em cima, ele já vai abrir o N8N pra gente. Aqui, para mim, veio essa tela por padrão aqui, mas para vocês provavelmente vai aparecer um processo para fazer o login, para vocês colocarem nome, e-mail, enfim, não se preocupem com isso. Coloquem o e-mail que você utiliza normalmente, porque quando ele está executado na máquina local, ele usa um banco de dados por arquivo, tá? Chamado SQLite. Então, essa ferramenta ali ele vai gerenciar através desse arquivo todas as configurações necessárias do N8N dentro da sua máquina local. É um arquivo SQLite que a gente tem todas as configurações do banco de dados do N8N ali vinculados. Então, voltando aqui, quando você fizer todo o processo de login, vai ter a parte de onboarding também que a gente chama, que é ali a parte de selecionar quantas equipes tem na sua empresa e tudo mais. Não se preocupe com essas informações, tá? Essas informações elas não vão te atrapalhar ou te prejudicar de forma alguma, porque é uma versão de comunidade. Então ela é disponível aí para todo mundo utilizar. Preenche qualquer informação, tá? Não tem importância. E assim que você vier, vai aparecer para essa tela aqui. Provavelmente o seu N8N vai estar com fluxo zerado. Aqui eu já fiz alguns testes. E aqui a gente tem um botão principal aqui que é o Create Workflow, que é basicamente o que a gente vai utilizar aí do N8N, beleza? Clicando aqui em Create Workflow, a gente tem essa tela de um canvas que a gente chama, que é a tela que a gente vai desenvolver os nossos fluxos. Então aqui a gente tem alguns menus aí muito importantes, tá? Que a gente vai utilizar, mas a princípio eu vou começar explicando aqui para vocês essa parte de cima, depois eu vou para o menu lateral aqui, e depois a gente vai nessas ferramentas aqui embaixo na lateral aqui dentro do canvas, beleza? Então aqui, basicamente, eu estou numa pasta pessoal, né, vamos dizer assim. E aqui dentro de My Workflow, a gente pode ver que já aparece um input aqui para a gente digitar. A gente pode vir aqui e renomear aqui como solicitação de pedidos. Solicitação de pedidos. Na hora que aparecer que a gente conseguir alterar, ele já vai alterar automaticamente, beleza? Então aqui a gente tem a parte de adicionar tags. Então clicando aqui a gente consegue criar tags específicas. É uma automação empresarial. Então vem aqui e coloca aqui, empresarial, por exemplo. E é uma automação envolvendo ali forms, por exemplo, ou formulários. Então eu venho aqui e digito novamente formulários. Para que serve isso? Para quando a gente for pesquisar ali naquela página inicial do N8N, aqui quando a gente vem em personal aqui, a gente consegue filtrar aqui pelas tags. Então a gente pesquisa aqui pelas tags e a gente consegue filtrar essas tags para facilitar a gente encontrar as nossas automações, beleza? Então clicando aqui no N8N novamente, vindo em solicitação de pedidos, a gente já tem aqui essa parte inicial configurada. Aqui a parte de inactive e active, para que serve isso? Ela serve como versões ali de desenvolvimento e produção. Então a versão de desenvolvimento você desenvolve local e geralmente ela executa somente uma vez. Como que é isso? Então eu vou executar, de alguma forma ali, eu vou chegar naquele fluxo e ele vai só executar uma vez dentro da nossa aplicação. Ele vai fazer todo o processo que a gente desenvolver ali do fluxo somente uma vez. Quando ela está em produção, toda vez que aquele fluxo for ativado, ele vai executar automaticamente sem a gente precisar fazer nada, desde que a nossa ferramenta do N8N esteja funcionando, tá? Então a gente habilitou ali localmente, conseguiu fazer executar, deixou o fluxo ativo, então basicamente toda vez que aquela ferramenta for acionada, ela vai executar automaticamente, beleza? Então voltando aqui para o nosso N8N, a gente vê ali a parte de compartilhamento. É uma das partes ali que é limitada, vamos dizer assim, no plano comunidade. Então a gente não consegue compartilhar ali, a gente tem que verificar alguns planos. A parte de salvamento, que por padrão ele salva automático. Tem a parte ali de histórico também, que a gente consegue visualizar. Pontinhos aqui, né? Que é um botão, que é muito importante pra gente. Que a gente consegue aqui duplicar o nosso fluxo. Eu quero pegar esse fluxo e desenvolver para um outro cliente dentro da minha base. Claro, não é recomendado, mas
para a gente testar ali inicialmente, a gente pode duplicar. Então eu venho aqui, duplico esse fluxo e eu consigo ter o mesmo fluxo aplicado para diversas outras aplicações, tá? Download, basicamente, eu consigo fazer o download aqui da ferramenta. Por padrão, ela vem como o formato JSON, tá? JavaScript Object Notation, que é um padrão ali de objetos que a gente vai ver durante o decorrer das aulas, tá? Mas basicamente é um formato de objeto que ele exporta. Quando a gente vem aqui nos três botinhos, consegue vir aqui Import from File, tá? E a gente pode vir aqui e importar esse JSON. Importando esse JSON, ele vai importar aqui e a gente salva ele. Como não tem nenhum fluxo nem nada vinculado, ele está zerado. Vai ficar dessa forma aqui mesmo, beleza? Seguindo aqui no menu lateral direito, a gente tem Open Node Panel, tem a parte de pesquisar, tem a parte de notas e tem a parte de ocultar o painel. Mostrar ou ocultar o painel. Mas por padrão, a gente só utiliza mais aqui Open Nodes Panel, que aqui é várias integrações que a gente tem. Desde triggers. O que é triggers? Triggers nada mais é do que um acionamento por algum tipo de comportamento. Então, eu tenho o trigger manual, que esse trigger manual ele é automático quando a gente clica no botão de execute workflow, automaticamente ele vai executar o passo a passo, tá? Então, já executou aqui, ó. Assim que a gente clicou, ele executa o nosso trigger. Então, eu vou apagar aqui com delete. Ele vai apagar automaticamente. Tem também triggers de outras ferramentas, por exemplo, como o Google Sheets. Então, a gente vem aqui no Google Sheets e vem aqui na parte de triggers, perdão. E aqui a gente tem on-row added, on-row updated, on-row added or updated. O que significa isso? Quando a linha for adicionada, quando a linha for atualizada, quando a linha for adicionada ou atualizada. Então são 3 triggers ali que a gente pode verificar. Tanto é que a gente vai utilizar uma dessas triggers para fazer um dos nossos fluxos funcionar, tá? Então, basicamente tem o trigger manual, tem esses triggers das próprias ferramentas que eles oferecem, tá? E tem o trigger do webhook. O que é o webhook? Nada mais é num pontinho que a gente pega e conecta com o nosso aplicativo. Então aqui quando a gente adiciona esse webhook aqui, ó, ele dá duas opções ali, de teste URL e production URL. São aquelas opções que eu mostrei para vocês de quando o fluxo está ativo e quando o fluxo está inativo. Inativo não é que ele não vai funcionar, ele vai funcionar, mas somente quando o fluxo for ativado, ele só vai acionar uma vez, tá? Basicamente ele dá as duas opções de webhooks. Então, por exemplo, vou lá, estou no meu site e vou disparar um formulário ali para chegar dentro do meu N8N. Eu pego, mando uma solicitação para esse endereço aqui, seja teste ou seja de produção. A única diferença aqui que ele muda de webhook para webhook teste, basicamente essa é a diferença. Quando eu bater nesse pontinho aqui, que eu posso vir aqui e copiar, quando eu bater nesse ponto aqui, ele vai ativar meu fluxo. Então vamos supor que eu estou lá no formulário e eu quero ativar esse fluxo aqui automaticamente. Eu pego, envio lá em algum local lá, provavelmente você vai conseguir vincular essa URL, você coloca essa URL lá e ele ativa assim que a pessoa enviar ou disparar um formulário. A princípio, a gente não vai utilizar essa ferramenta aqui, mas ela é muito importante para a gente integrar diversas ferramentas de fluxos diferentes. Então, por exemplo, eu estou no meu site lá, eu tenho um formulário de contato que eu quero que a pessoa preencha e caia ali para mim no Google Planilhas. Eu vou utilizar esse webhook aqui, porque lá do meu site, quando a pessoa clicar em salvar, ele vai ter que disparar uma mensagem aqui para esse webhook contendo as informações que eu preciso. Então aqui tem HTTP Method, que a gente vai ver mais a fundo nas próximas aulas. Path é o diretório. Então aqui eu posso mudar esse diretório grandão aqui que a gente tem, que está uns números muito esquisitos, que é um padrão ali de ID. A gente pode mudar aqui para automação. Ou seja, quando eu clicar ali, quando for disparado o webhook ali para webhook teste / automação, ele vai acionar meu fluxo. Ou quando for para webhook / automação, seguindo aqui o processo, ele vai ativar meu fluxo já em produção. Então, aqui é uma das formas. A autenticação também a gente vai ver ao decorrer das próximas aulas. E responde também a gente vai ver ao decorrer das próximas aulas, beleza? Mas a princípio é isso, esse fluxo do Canvas principal, tá? Tem também aqui embaixo Zoom to Fit, para ele dar zoom. Quando eu seguro o Ctrl com o scroll do mouse, ele fica muito pequenininho. Então, a gente vem aqui, dá um zoom to fit e ele volta para o padrão ali da ferramenta. Se eu dou um mais aqui, ele vai dando mais um, né? Se eu dou um menos, ele vai diminuindo. E se eu venho aqui, ele reseta o zoom para o zoom padrão, tá?
Então aqui a gente consegue movimentar o webhook para qualquer lugar, ó. A gente consegue estar visualizando aí certinho, ó. A gente consegue deixar em qualquer lugar. E aqui a gente, com Shift Scroll do mouse, a gente navega para lateral, na scroll, né? Horizontal. E com Ctrl a gente dá o scroll, que é o zoom em si, né? Tá? Então, aqui a gente consegue fazer essa movimentação bem dinâmica aí dentro do canvas do N8N. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido o que foi passado durante essa aula. E a gente vai desenvolver a nossa automação durante as próximas aulas aí, beleza?